Sonhadoras e sonhadores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Sonho de Aluguel. Hoje eu vou fazer um vídeo para você falando como é que está a questão de encontrar um imóvel aqui na Alemanha. Bom, primeiramente e em consequência disso, né, eu vou te explicar o que é o Wohnungsbesichtigungsschein, ok? Bom, primeiramente que aqui na Alemanha achar uma residência não só está difícil, como os preços estão muito altos por conta da chegada de novos imigrantes, muitos vindos de países da Europa onde não tem guerra, países como Croácia, Romênia, Bulgária, etc, etc. Existem também os que chegam porque são contratados, vem a questão de trabalho, e também tem os da Ucrânia e de países que também estão em situações economicamente não muito interessantes. Então, dessa maneira, encontrar um apartamento, uma casa aqui na Alemanha está muito difícil. De tal maneira que a Alemanha em si, ela está fazendo mais construções para que possa atender essa demanda, e o Wohnungsbesichtigungsschein, ele está contextualizado nessa questão. Primeiramente, eu trouxe uma colinha aqui só para que você saiba que eu me preparei para fazer esse vídeo para você. Primeiramente, Wohnungsbesichtigungsschein, ele tem uma abreviação, que é WBS. W de Wohnung, B de Bescheinigung e S de Schein. Esse documento significa, se a gente fizer a tradução ao pé da letra, significa certificado de residência. Porém, na verdade, ele tem um outro sentido. Ele é emitido em situações em que a pessoa tem um salário líquido baixo, para que ela possa adquirir um imóvel para ela morar. Então você tem que apresentar documentos para que você possa ter essa documentação que vai te beneficiar. Isso que é muito importante. E outra coisa, se você está com dívidas aqui na Alemanha, esse documento ele também pode ser emitido. Não é que o fato de você ter dívida ele pode ser emitido. É considerado, na verdade, o seu salário líquido mais o aluguel que você está pagando. E aí tem que ver essa situação. Então, não vai entrar em dívida achando que o Estado vai te dar esse documento. Não é isso que eu estou te falando. Só estou te falando que você pode ter condição de alugar um apartamento, ainda que você tenha um salário aquém daquilo que você gostaria ou do que você precisaria. Você pode tentar. Bom, basicamente, para que você possa ter esse documento, você tem que preencher você tem que se dirigir até o Wohnungsamt, que é o órgão responsável por tudo que envolve a parte de residência. E esse órgão tem certamente ou na sua cidade ou na região da sua cidade, onde você está morando. E você também tem que apresentar os 3 últimos olerites, ok? E você tem que explicar por que você precisa disso. Os 3 últimos olerites, se você de repente tiver uma condição econômica desfavorável no banco, e aí você também apresenta o seu extrato do mês ou o extrato dos 3 últimos meses, tudo em cópia. Você deixa essa documentação, você manda pelo correio para o Wohnungsamt. Essa documentação ela vai ser avaliada. Normalmente esse processo pode demorar de 1 até 6 meses, porque, volto a dizer, a demanda está muito grande. E aí, depois que sai essa documentação, depois que você tem esse Wohnungsbesichtigungsschein, você tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade que você tem de encontrar um imóvel é procurar o imóvel como todo mundo procura. Ou seja, entrar num site e dizer que você está procurando um apartamento de 1, 2, 3, 4 quartos, dependendo da sua necessidade, dependendo da sua família, ok? E aí você concorre com as outras pessoas que também, sem o Wohnungsbesichtigungsschein, ou seja, de uma maneira geral, também estão procurando. Quem tem o Wohnungsbesichtigungsschein tem a possibilidade de ter o Sozialwohnung, que são os apartamentos que são construídos em 2 condições, ou com um recurso do Estado. Então esses apartamentos eles têm o seu conforto em per si, mas eles têm medidas menores que um apartamento que você pagaria o aluguel da sua região, vamos colocar assim. Então
tem construções aqui na Alemanha, tem empresas que constroem prédios para competir com o mercado, e dentro desses blocos que eles constroem tem um bloco que, por exemplo, são apartamentos que eu chamo de sociais, ou seja, que é para deixar a pessoa socializada, que é para não deixar a pessoa na rua. Espero que eu esteja me explicando até aqui. Qualquer coisa você depois escreve nos comentários que eu respondo para você. E também tem a possibilidade, quando você tem esse VBS na mão, quando você tem esse Wohnungsbesichtigungsschein, você tem uma segunda possibilidade de encontrar o imóvel. A primeira que eu acabei de falar, e a segunda são os apartamentos que só são alugados mediante esse documento. Por exemplo, um aluguel aqui na região onde eu moro, em Hildesheim, que está a 30 km de Frankfurt, por um apartamento de 1/4, 2/4, está girando em torno de 600 até 900 euros, dependendo se o prédio é novo, se o apartamento foi renovado, se o apartamento, por exemplo, tem jardim, etc, etc. E os apartamentos, esses blocos são construídos como os apartamentos sociais, o aluguel já é a partir de 250. De 250 a 450 para o mesmo tipo, ou seja, você acaba pagando a metade do preço. E uma vez que você consegue entrar, bom, quando se aplica, né? Eu já expliquei, a duração do Wohnungsbesichtigungsschein, ele é de 1 ano. Ou seja, se você consegue a documentação chega na sua casa, está dizendo aqui, confirmamos que a pessoa tarará, tarará, por exemplo, aí você coloca o nome do seu filho, da sua filha, ou da sua mãe, ou do seu pai, que é um idoso que não pode mais trabalhar, que vive de aposentadoria, você coloca lá e vai constar no nome, vai constar o nome das pessoas envolvidas, e esse documento tem duração de 1 ano. Cláudio, depois de 1 ano, você precisa renovar? Não, você não precisa mais renovar. Você consegue o apartamento social, o Sozialwohnung, e você pode ficar lá naquele apartamento para sempre. Então, tem um reajuste anual do aluguel em relação ao contrato de aluguel que foi feito, mas você não vai precisar dar entrada de novo na documentação. Então você pode escolher um apartamento de maneira mais piana, mais tranquila, e depois disso você consegue aí ficar num apartamento onde você vai ser responsável naturalmente pela manutenção do imóvel, porque afinal de contas o lar doce lar é seu, né? E você pode não de repente, mas obrigatoriamente organizar as finanças, para que você tenha tudo sob o seu controle. Bom, não se faz necessário renovação anual, não se faz necessário você sair do apartamento, mas se você sair desse apartamento social, aí você vai ter que procurar um apartamento normal e disputar com tantas outras pessoas e pagar o valor do aluguel, que normalmente é relativamente caro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com dúvidas, volto a dizer, não esqueça de usar o espaço dos comentários. Espero que você já esteja inscrito ou inscrita. Se não estiver, basta clicar no botão vermelho que está aqui embaixo e compartilhar esse vídeo, porque quanto mais pessoas verem um vídeo como esse, mais pessoas serão ajudadas a ter um pouco de qualidade de vida e a ter um pouco de dignidade nessa vida de morar fora do Brasil. Um grande abraço para você, fica bem, tchau!